como concessionário, você tem todas essas obrigações tributárias, realmente a tarifa que se paga de pedágio, ela está onerada por toda essa carga tributária, assim como todos os outros custos. Quer dizer, quando você faz um empreendimento como esse, você recebe um contrato de concessão e você tem um plano de investimentos agressivo. Então, por exemplo, essa concessionária da qual eu sou presidente, nós temos um plano de investimentos de 3 bilhões e 300 milhões de reais ao longo de 30 anos. Esses 3 bilhões e 300 milhões, parte desse dinheiro a gente tem de financiar com órgãos financiadores, BNDES, bancos privados. E esses empréstimos, eles também são onerados por tributos. Então, todo esse tributo que ocorre tanto na cobrança da tarifa de pedágio diretamente ao usuário, como nos financiamentos, como nos contratos que você tem, porque você, por exemplo, vai fazer 3 bilhões e 300 milhões de investimento, você vai contratar uma construtora para fazer, você vai pagar tributo naquele contrato de construção também. Então, tudo isso realmente onera o sistema. Agora, falando especificamente da Rota das Bandeiras, que rodovias vocês administram hoje? A Rota das Bandeiras, ela administra um sistema rodoviário composto de algumas rodovias, são um total de 300 quilômetros. Ela se compõe da rodovia Dom Pedro I, que é a SP-065, desde Jacareí até o término da rodovia na interseção com Anhanguera, em Campinas. A SP-332, que é a Zeferino Vaz, desde Campinas até Mogi Guaçu. Também o anel viário Magalhães Teixeira, o anel viário de Campinas, todo o anel viário. Também a SP-360, que é a Constâncio Sintra, entre Itatiba e Jundiaí. E também a SP-063, entre Louveira e Itatiba. Essa Constâncio Sintra, Itatiba e Jundiaí me chamou a atenção que eu passei outro dia lá. Eu vi uma praça de pedágio assim, linda, maravilhosa, pronta, mas eu não vi início de obra, assim, só uma promessa de obra de duplicação. Como é que funciona? Vocês ganham a concessão, obviamente inicialmente você já tem que começar a cobrar o pedágio e aí vocês vão fazendo as obras de duplicação e melhoria, é isso? O contrato de concessão, ele funciona da seguinte forma: ele é um contrato que ele realmente amarra muito o operador da rodovia. Ele tem uma série de obrigações, entre as quais, por exemplo, quando a gente assume o contrato de concessão, a primeira obrigação que a gente tem é uma recuperação da rodovia a nível de sinalização horizontal, sinalização vertical, recuperação de buracos, de problemas de pavimento, de asfalto, de piso. Mas não é a recuperação do pavimento, é simplesmente uma operação tapa-buraco, uma melhoria do asfalto para que dê qualidade e segurança. Quase uma operação emergencial, digamos assim. Exatamente. Além disso, nós temos a obrigação da implantação das praças de pedágio e começo da prestação de serviços. Nós temos 6 meses para fazer isso. A cobrança do pedágio, ela é feita até para garantir que você consiga os financiamentos para conseguir fazer os investimentos na rodovia. Porque, como eu estava comentando antes, quer dizer, os investimentos na rodovia, uma rodovia como a nossa, que tem 3 bilhões de investimento, você apanha no mercado financeiro dinheiro para fazer isso. Só que esse dinheiro no mercado financeiro, ele só é concedido se você der uma garantia de que você vai ter receita suficiente para cobrir aquele empréstimo. E a garantia é o pedágio funcionando e arrecadando? A garantia é a arrecadação do pedágio. Essa aqui é a garantia nesse processo. No caso específico da rodovia Constâncio Sintra, ela realmente, a gente fez a implantação da praça de pedágio e na questão da duplicação, nós fizemos o início da duplicação, na realidade começou ano passado, a pedido do poder concedente, que é o governo do estado. Nós antecipamos o início da duplicação, porque na realidade a duplicação da Constâncio Sintra deveria ter começado somente nesse ano de 2011. Se não me engano, abril de 2011. Na realidade, nós já começamos essa duplicação em agosto de 2010, a pedido do governo do estado, exatamente para melhorar o nível de serviço da rodovia, porque você tem um trânsito bastante significativo ali, tem um volume de veículos na faixa de 45 mil veículos dia na rodovia, e a duplicação vai facilitar esse escoamento, e essa é das principais conexões entre Jundiaí e Itatiba. E realmente você ali é uma rodovia que, uma área tão vital como São Paulo,
praticamente todas as rodovias que estão ali na cercania já estão duplicadas, já estão com boa qualidade. Quando você cai ali, você fala assim, parece que você caiu no inferno novamente. É uma surpresa. Como é que está a nossa participação aí, Caetano? Tem pergunta, Gilberto, tem alguns comentários também. O Jalves, por exemplo, está dizendo aqui que a rodoviária de Botucatu até Bauru é ótima. Diz que após Bauru, a rodovia de Botucatu até Bauru é ótima. Ele está dizendo que após Bauru, apesar dos pedágios, fica bem ruim. Ele diz que mora em Bauru e pega estrada quase todos os dias. De Bauru até Botucatu são 98 quilômetros e tem 3 pedágios. E mesmo assim as condições são ruins. O Eduardo está perguntando aqui, ele está dizendo que a Fernão Dias foi privatizada por 30 anos e sem nenhum projeto de ampliação. Ele quer saber como que fica isso no futuro. Eduardo, primeiro, Jalves, obrigado pela pergunta, ou pelo comentário, Jalves. Eu não consigo fazer muito comentário sobre isso, porque essa não é uma das rodovias que a gente administra, eu não conheço as particularidades de lá. Com relação à pergunta do Eduardo, Eduardo, obrigado também pela pergunta. Existe uma diferença, Eduardo, entre a modelagem, o modelo de concessão das rodovias federais e das rodovias estaduais. Isso que eu ia até falar para você. A gente pode transformar a pergunta dele justamente nisso aí, porque a gente percebe que existe uma diferença. O governo paulista, por exemplo, tem um programa muito mais intenso, né, de privatização, um programa que funciona, que está sendo implementado, enquanto o governo federal tem uma velocidade, uma coisa muito mais complicada, me parece, como espectador, né, no cenário, muito mais lento e muito mais complexa de privatização de rodovia. Então acho que é interessante pegar esse gancho para falar da diferença desses modelos. Perfeito. Eu farei isso. A grande diferença que existe é a função de ampliação. E é isso que tem um impacto muito grande nos investimentos. O modelo federal, ele não contempla funções de ampliação, ele está focado na operação e na manutenção da rodovia ao longo dos anos. O governo estadual, ele coloca as funções de ampliação dentro do contrato de concessão. E esse é o grande impacto, a grande diferença. Então, por exemplo, no governo federal, se a capacidade da rodovia começar a se esgotar ao longo dos anos por crescimento das populações no entorno, os serviços de ampliação da rodovia, eles terão de ser contratados à parte pelo governo federal e executados à parte do contrato de concessão. Eles não estão incluídos dentro do contrato de concessão. O concessionário não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Isso foi visto com clareza naquele evento do viaduto ali da Fernão Dias, que houve um incidente aí no começo do ano passado, fevereiro do ano passado, onde uma encosta cedeu e acertou e comprometeu um viaduto ali da Fernão Dias, e ficou fechado aquilo por alguns meses. Parte do problema era esse, porque na realidade não era responsabilidade do concessionário fazer aquele reparo. No caso das rodovias de São Paulo, como do Estado, as concessões de São Paulo, como a função de ampliação faz parte do concessionário, por exemplo, na Rota das Bandeiras nós temos 26 estações de medição de qualidade do nível de serviço da rodovia. E se essas estações de medição começarem a indicar que o nível de serviço está atingindo determinados patamares que estão estabelecidos em contrato, faz parte da nossa obrigação implantação de terceira faixa, implantação de marginal, duplicação da rodovia. Todos esses são assuntos de nossa responsabilidade. É engraçado isso que você está colocando, porque a questão que se apresenta no final é a percepção do usuário, né? Porque o usuário não sabe desses detalhes todos, né? Eu me lembro de ter ouvido num programa de rádio, questão de um mês atrás, um ouvinte reclamando da Anhanguera, que é uma rodovia também que está sob concessão, reclamando que ele estava bravo, dizendo que era um absurdo com uma rodovia sob concessão, que se cobra um pedágio caro, que ela se inundasse, né? Ela ficava inundada nesse período de chuvas, agora em janeiro, período de verão. E aí eles foram entrevistar o responsável pela concessionária e ele estava justamente explicando essa questão contratual. Ele falou assim, a questão do alagamento da pista envolve obras hídricas que estão inclusive fora da área de concessão. Primeiro, estão fora da área de concessão da estrada, e segundo, que não estão contratualmente sob responsabilidade. Então, para a concessionária, só resta esperar baixar a água, ir lá, limpar tudo e fazer a pista funcionar de novo, né? Mas para o usuário, quer dizer, para vocês, na verdade, concessionárias, isso acaba gerando um problema, porque para o usuário, ele acha que o problema é da concessionária. Exatamente, isso
o interessante desse negócio é que você como concessionário, né, você é um prestador de serviço público, né, basicamente isso. Agora, existem coisas que estão realmente fora do seu controle, porque, para você ter ideia, Gilberto, o contrato de concessão, ele é tão restrito que ele exige do concessionário que forme uma empresa de propósito específico para a operação daquela rodovia, uma SPR. Por que isso? Para que os riscos fiquem contidos, todos os riscos que estão contemplados no contrato de concessão fiquem contidos naquela empresa de propósito específico. Também tem um contrato que te amarra tudo que você pode e não pode fazer, né? Então, por exemplo, a rota mesmo tem um exemplo não tão dramático como a inundação da rodovia, mas nós temos problemas lá que são relacionados ao seguinte: você tem empresas no entorno da rodovia que estão fazendo expansão. Existe um crescimento muito grande. Essa região onde a gente trabalha, a região metropolitana de Campinas, tem crescido muito. E nós temos tido aí pedidos de algumas empresas que estão expandindo de colocar os sistemas de drenagem dela, quer dizer, esgotamento de água pluvial, passar pela drenagem da rodovia. Interligar com a drenagem da rodovia. Interligar com a drenagem da rodovia. O que para nós é fruto nós precisamos fazer um estudo gigante disso, porque se a gente permite, sem fazer um estudo muito detalhado, de repente eu tenho um problema de inundação mais adiante, que vira um problema da rodovia que não era anteriormente. Então, esse fato existe. E o conviver com isso, para o usuário não vê isso, ele vê o prestador de serviço, ele vê o que ele está recebendo. Então, quer dizer, se a rodovia está engarrafada, o problema é do concessionário. Se inunda, o problema é do concessionário. Agora, existem meandros aí, porque apesar de prestador de serviço público, os concessionários são prestadores de serviço público dentro de um determinado nicho, que é o nicho que estabelece o contrato de concessão. Ok. Aliás, vocês que estão nos assistindo, vocês já participaram da nossa enquete no nosso site? Acesse lá www.dansystems.com.br, tem a enquete da semana, que erroneamente, agora que a gente já teve o conceito explicado, a enquete diz: privatizar rodovias é o caminho para acelerar a melhoria do transporte no Brasil. Quero a participação de vocês, daqui a pouquinho a gente vai ver como é que está o resultado dessa enquete, nós vamos comentar aqui com o Luiz, mas se bem que a pergunta correta seria conceder, né? A concessão de rodovias é o caminho para acelerar a melhoria no transporte do Brasil. Caetano, antes da gente chamar depois da enquete daqui a pouquinho, vamos ver como tem mais perguntas aí dos nossos internautas. Tem mais perguntas, Gilberto, tem bastante comentário. A última pergunta que surgiu aqui veio do Tomás Assunção, que está assistindo a gente, ele está logado no chat, ele mandou pela linha direta. Ele está dizendo aqui: obrigado, Luiz, pela presença, é um prazer ter você conosco esclarecendo as diferenças de percepção dos usuários com relação às responsabilidades da concessionária. O Jalves, que havia mandado alguns comentários, está dizendo aqui que entre Bauru e Marília a rodovia duplicada é sem pedágios, tem mais ou menos 100 km de extensão e é uma excelente rodovia. E ele fez uma outra pergunta curiosa, que ele está dizendo: as multas pelos radares, as operadoras têm participação nessas multas? Algum ganham? O primeiro, obrigado ao Tomás, foi quem inicialmente fez o convite, é uma pessoa que eu gosto muito, a gente já trabalha em alguns projetos juntos há algum tempo. Ao Jalves, responder a tua pergunta sobre as multas. No contrato de concessão, Jalves, a nossa obrigação é instalar os radares e monitorar os radares e passar os dados gerados pelos radares para a polícia. A concessionária ela não tem poder de polícia, então ela não pode multar, ela não pode autuar ninguém por conduta irregular, por nada. A concessionária não tem nenhuma participação nas multas. As multas